Meu amigo vascaíno, dia começou agitado. Luiz Melo deixa a SAF do Vasco. Isso mesmo. Para o lugar do Luiz Melo, de forma interina, Lúcio Barbosa. O que isso muda na prática? A gente vai falar muito sobre esse assunto num dia que já teve aí pronunciamento do Josh Wand. Perfeito? Então eu peço a você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. A gente está fazendo uma promoção aqui no canal, parceria aqui com a Sport X, que é o seguinte: quem seguiu o Laureano lá no Kawai vai concorrer essa camisa do Vasco da Gama, que a gente vai sortear no próximo sábado, tá? Camisa de manga comprida aí do Vascão da Gama, aí, ó, tá com a etiqueta aí e tudo, certo? Camisa muito, muito, muito bonita mesmo, certo? Bom, vamos lá. Assunto, eu vou deixar o link, tá? Na descrição do vídeo e fixado nos comentários lá do Kawai. Assunto do dia, pessoal. Deixa a Vasco SAF o Luiz Melo. Depois daquele escândalo que a gente desmascarou a SAF aqui, alguma coisa deveria ser feita. A gente publicou aqui que o Luiz Melo era acionista da SAF, era sócio. Eles, ao invés de vir a público para explicar para o torcedor do Vasco, o que eles fizeram? Tiraram o Luiz Melo, porque a situação ficou insustentável, e colocaram o Lúcio Barbosa. Para mim, o Luiz Melo vai tarde. Bi-rebaixado, CEO aí do Jorge Salgado, que depois deu uma de aventureiro na SAF Vasco. A gente coloca aqui a matéria, pessoal, para vocês terem ciência, tá? E isso aqui, gente, é uma vitória do nosso canal. Sabe por quê? Se a gente fica aqui passando pano, falando de reforço todo dia, sem fazer as denúncias as quais precisam ser feitas, sabe o que aconteceria, meu amigo? Nada ia mudar. Então tá lá, ó. Lúcio Barbosa é nomeado CEO interino do Vasco da Gama SAF. E mais do que nunca comprovado, tá? Que o seu Luiz Melo, tá? Ele tem ações sim nessa situação do futebol da 7777 Partners, porque ele subiu de cargo. Agora ele vai ocupar um cargo de executivo no grupo da 777, tá? Conforme está aqui na matéria. Então ele deixa o Vasco da Gama para mandar geral. Aí eu pergunto para vocês, isso é problema deles lá. Mas o que esse cara tem? Qual o currículo que esse cara tem para deixar de ser CEO do Vasco, para comandar, para ter mais poder ainda internamente na 7777, né? Então, é o seguinte, de forma interina, até o dia 1º de agosto, tá? O Lúcio Barbosa será o CEO aí do Vasco da Gama. Laureano, quem é esse Lúcio Barbosa? Trabalhou como diretor financeiro lá da KPMG, como diz aqui a matéria e como a gente tem denunciado. Laureano, quem é a KPMG? A KPMG é quem faz auditoria nos balanços do Vasco da Gama e foi a empresa mediadora aí que vendeu o Vasco da Gama para a 7777 Partners. Eles pegam um ex-funcionário e colocam lá. E não parou por aí. Por quê? A gente pensou que o Josh Wand viesse a público para poder explicar a situação do empréstimo lá,
da irmã dele, que ele surrupiou, dele explicar a situação do Vasco passando essa situação financeira que não paga ninguém, certo? E ele veio a público hoje e mandou esse recado aqui para você, torcedor Cruz Maltino. Vamos colocar aqui o que o Josh Wand falou? Vamos colocar aqui o que o Josh Wand falou. Então tá aqui, ó. Fala do Josh Wand, como todos que se importam profundamente com o Vasco. Vamos ver aqui, vamos ler aqui, ó. Gostaria de garantir aos nossos incríveis torcedores que todos os envolvidos os dias para deixá-los orgulhosos e estou confiante de que começaremos a mostrar melhores resultados em breve, né? Aquele mesmo fanfarrão estelionatário, tá? Chegou aqui te prometeu um time idêntico ao do Flamengo. O Vasco aí virtualmente rebaixado aí para a Série B, certo? Digo virtualmente, né? Porque matematicamente, embora ainda tenha chance, mas é uma situação muito difícil, tá? Informação que eu passo para vocês. A saída do Luiz Melo de CEO não deverá ser a única mudança no departamento de futebol do Vasco da Gama, tá? Não está descartada nas próximas horas a saída do Abel, tá? O Abel, ele está fazendo aí uma cirurgia de apêndice, ele nem no CT ele está indo, tá? Não está descartado que o Abel deixe a Vasco SAF, assim como o próprio Paulo Brax. Muita cobrança em cima do Paulo Brax, e o Paulo Brax tem proposta, sim, do Atlético Mineiro para poder deixar o Vasco, tá? O pessoal não está engolindo o Paulo Brax, porque o Vasco jogou 21 dias de janela no lixo, contratando só refugo, certo? E, meu amigo, não vou ficar falando aqui de Michael Santos e de Carrascal para encher linguiça. Deixa sair alguma coisa que a gente fala. Notícia do dia é essa aí que a gente passa para o torcedor do Vasco. Galera, você imagina a falta de planejamento. O CEO abandona o barco por conta de escândalo, simplesmente, quase no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É o profissionalismo, é a nova era aí. Obrigado aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Sigam o Laureano lá no Kawai, tá? Para vocês participarem do sorteio aí da camisa do Vascão da Gama. Valeu? Tamo junto aí, pessoal. Aquele abraço. Valeu.